para que você tenha uma ideia, aquilo praticamente não é uma curva, eu diria que é uma reta meio torta. É uma curva que facilmente qualquer piloto e qualquer carro em Fórmula 1 faz aquela curva, como a gente fala, de pé embaixo. Isso mais ou menos ao redor... Basta um pequeno movimento... de volante, simplesmente para você virar o carro um pouquinho para o lado esquerdo, qualquer piloto faz aquilo facilmente de pé embaixo a mais ou menos 300, 310 por hora. Quer dizer, não há explicação técnica para que o Ayrton, quando começou ligeiramente, você vê, é típico, é nítido no videotape, quando o Ayrton começou a fazer a curva para o lado esquerdo, instantaneamente o carro começa a tomar a direção contrária. Isso é totalmente anormal em qualquer carro e eu tenho a minha opinião que quebrou alguma coisa na suspensão traseira do lado esquerdo. Então, veja bem, aí você citou duas coisas que falam justamente dessa questão de segurança, ou seja, havia um muro que não devia estar lá daquele jeito e havia uma suspensão que quebrou. Essa suspensão pode ter quebrado por força das modificações que foram introduzidas? Não, absolutamente não. Está se fazendo muita confusão aqui, principalmente aqui no Brasil, entre a suspensão ativa e essa eventual quebra, e a suspensão ativa ajudaria nesse instante. Por exemplo, não, ela pioraria a situação, porque se esse carro está contornando com uma suspensão estándar, como o Ayrton tinha, contornando aquela curva a 300 por hora aproximadamente, com a suspensão ativa ele estaria contornando aquela curva aproximadamente uns 320 por hora, porque o carro seria muito mais estável do que ele é hoje. Então, a velocidade naquele ponto com o Ayrton seria muito maior do que foi naquele instante. E se tivesse uma quebra com a suspensão ativa, se tivesse que quebrar, ela quebraria da mesma forma que se quebrou com a suspensão estándar. A diferença, o impacto no muro seria de, no mínimo, muito mais forte do que foi, porque o carro estaria andando muito mais rápido do que ele estava naquele instante. Então, uma coisa não tem absolutamente a ver nada com a outra. Gostaria também de esclarecer também um outro ponto que está se fazendo uma confusão aqui. As novas regras contribuíram e muito para a segurança dos automóveis. A nova regulamentação para esse ano ajudou a segurança terrivelmente. Nós tivemos com aquele infeliz acontecimento com a Ayrton ontem. Vocês puderam ver que depois que o carro parou, o cockpit do carro está em perfeitas condições. O cockpit absorveu o choque perfeitamente. Nós não tivemos nenhuma quebra do automóvel. Não tivemos nenhuma parte vital do carro voando para fora. Simplesmente suspensões e radiadores à direita do carro, que as suspensões e radiadores que voaram fora ajudaram também a absorver aquele choque. Agora, o problema é outro. Você batendo num muro a 300 por hora, você imagina quanto aquele carro é construído, bem feito, porque ele estava numa peça só, ele não se quebrou. Que materiais fantásticos nós temos hoje em dia para isso. Aí eu pergunto, você batendo no muro praticamente a 90 graus, eu pergunto para o doutor Jorge, que condições, que físico aguenta uma desaceleração instantânea de 300 por hora para zero, que físico aguenta uma condição dessa? Pois é, doutor Jorge, o que se discute um pouco é justamente isso, ou seja, eles construíram um cockpit, como você falou, perfeito, seguríssimo, ele não se destrói, ele protege o corpo do piloto praticamente até o pescoço, aos ombros ou pescoço, mas daí para cima não há o que fazer, ou seja, a tecnologia não chegou a descobrir, vamos dizer assim, ou achar uma maneira de proteger a cabeça do piloto, além dessa outra questão que é aceleração e desaceleração. Gostaria que o senhor nos explicasse isso um pouco. Bem, existem aí dois temas a serem abordados. Realmente, numa pancada, num choque, numa velocidade de 300 km por hora, num encontro diretamente contra o muro, você tem aí dois aspectos. O primeiro é só o traumatismo por desaceleração. Existem dois movimentos, basicamente, que são o movimento de translação, que seria um movimento mais anterior-posterior, e um movimento de rotação leve do cérebro. Não há uma rotação intensa, nem uma modificação muito grande. Mas isso, se a gente for considerar que o cérebro está contido numa caixa óssea, que não há extensão,
Quer dizer, quando o cérebro vai e volta, ele por si só já provoca uma série de alterações. Normalmente, isso a gente cansa de ver e deve ter acontecido em vários casos. Quando você às vezes bate e tem só este tipo de desaceleração, isto sozinho normalmente não é suficiente para que você leve o piloto, ou leve aquele que está dirigindo, no caso é o piloto, a ter um traumatismo muito importante, a menos que o tipo de pressão exercida realmente seja de uma intensidade bastante grande. Por isso que você vê que na maioria dos carros onde há uma batida lateral, você normalmente, o piloto tem uma perda momentânea de consciência e na grande maioria das vezes ele acaba recuperando. O que aconteceu, e a gente aqui está discutindo sobre hipóteses porque a gente não tem dados oficiais com muita... Para ter uma ideia, o que ocorreu em Imola, não só com o Senna, mas com o Ratzenberger, os dois tiveram traumatismo craniano, o que não é muito comum nos acidentes de Fórmula 1. A gente, quando monta todo o esquema, aliás, é um esquema extremamente eficiente, montado pelo diretor da prova, o Dr. Renato Duprat, pelo Unicor, a gente leva para o autódromo, inclusive, material para se fazer uma neurocirurgia de urgência, se for preciso. Isso é uma coisa muito rara de se acontecer. Mas a gente tem uma preocupação muito maior com a coluna cervical. Então, eu tenho a impressão que por isso que provavelmente o cockpit, pelas chances realmente de haver um traumatismo de crânio em relação ao cervical na movimentação, é que talvez o cockpit seja mais baixo. Então, porque o da Fórmula Indy ele é um pouquinho mais alto, mas são carros completamente diferentes, isso o Wilson tem condição de dizer melhor. Agora, eles estão bem protegidos no carro. Eu acho que aí a grande discussão realmente que cabe é o seguinte, quer dizer, houve uma área de escape pequena, quer dizer, que propiciou um choque de 300 quilômetros ou um pouquinho a mais. Condições técnicas Seriam condições não do carro, mas condição técnica da pista. Porque você, se tivesse uma caixa de brita, ou pneus, ou o muro mais recuado, você teria um tempo de ter uma desaceleração gradual até que você chocasse contra o muro. E isso é que realmente, eu não tenho dúvida, eu acho que a coisa que mais, e que todo mundo discutiu, que foi o mais importante fator no acidente do Ayrton Senna, realmente foi a proximidade, a falta de proteção num local que a gente sabe que se ocorrer, não tem saída. Tá certo. Bom, a Federação Internacional de Automobilismo vem sendo acusada de negligência em Imola. Os acidentes que levaram à morte de Ayrton Senna e do austríaco Roland Ratzenberger aconteceram em pontos da pista que não ofereciam nenhum tipo de proteção aos veículos. Vamos rever as imagens do acidente com Ratzenberger. Sobre essa curva, o telespectador Marcelo Lavorato, ele é dentista aqui de São Paulo, telefonou perguntando: todos sabem do perigo desta curva, por que esperar acontecer uma tragédia destas para tomar providências? Wilson, por favor. Esse é um mal, infelizmente, eu diria para você, a vida é assim, você só põe o carro e no seguro quase sempre depois que te roubam o carro. Isso deveria, eu concordo com você que me fez a pergunta, isso deveria acabar. Eu acho que deveria existir uma comissão da FIA de pilotos e de, eventualmente, 2 ou 3 projetistas de Fórmula 1 para correrem em todas as pistas e, ao menos, tentarem, nas partes mais rápidas da pista, aumentar essa área de escape e protegê-la para que, se numa eventualidade, numa quebra ou numa falha técnica, o piloto tenha um pouco mais de recursos para se proteger contra aquele acidente. Agora, 2 perguntas ao Dr. Jorge. O Járcio Baldi, de Garça, no interior de São Paulo, também dentista, ele gostaria de saber, o senhor mencionou a Fórmula Indy, ele pergunta: gostaria de saber se o Senna estivesse com o capacete amarrado no carro, como é feito na Fórmula Indy, não teria livrado o piloto de um traumatismo craniano. O Dirceu Gomes, aqui de São Paulo, agente de segurança, pergunta se é possível que Senna tenha tido um infarto ou algo parecido antes de bater no carro, ou eu perguntaria até depois, que o senhor comentava um pouco antes do programa, que quando o Ayrton virou, o carro dele virou, depois que parou, já quebrado, ele fez um movimento de cabeça de vai e vem. Bom, em primeiro lugar, a função do... Eu não tenho muita experiência em Fórmula Indy, porque a gente aqui, há 4 anos, a gente é responsável pela neurocirurgia da Fórmula 1.
Mas o problema da Fórmula Indy, onde você coloca um tirante segurando a cabeça, é mais por causa daqueles circuitos ovais, da força centrípeta e mais pela região cervical. Não é o problema. Se você fixar e tiver uma batida, você pode ter uma lesão muito mais grave, até porque você não tem nem realmente a ação e reação. Então, a fixação realmente nunca foi pensada porque ela não cabe. Ela é justamente, o pessoal até, quando tem circuitos em que a curva é muito mais para um lado, às vezes se pensa nisso mais por causa de dolorimento cervical e por causa dos circuitos ovais, mas não para evitar traumatismo de crânio. A segunda hipótese, veja, dele ter tido um infarto ou um mal súbito ou alguma coisa desse tipo, é difícil a gente dizer. Teoricamente pode ter havido qualquer coisa, um desmaio, alguma coisa, mas é mais comum realmente que tenha havido algum problema técnico, como uma movimentação que não me pareceu naquela ocasião uma movimentação inercial ou do desenvolvimento de uma hipotonia cervical, que seria a queda mais para um lado da cabeça. Pelo que me parece, houve uma modificação, mas eu vi realmente muito rapidamente isso, houve para um lado e para o outro, e eu cheguei a comentar em casa, quando ele ficou parado depois, falei, bom, acho que ele está consciente e deve ter tido um traumatismo raquimedular. Depois, quando colocaram ele no chão, é que persistiu a mesma ideia de que ele tivesse, porque ele estava imóvel, aí quando estavam fazendo uma traqueostomia também eu ainda persisti com a mesma ideia. Depois é que realmente veio a notícia de que havia tido um traumatismo de crânio grave. Isso é difícil a gente saber o que realmente aconteceu, se foi uma movimentação voluntária, se ele teve uma perda de consciência, recobrar a consciência e toda a degeneração neurológica ocorreu, ou se foi até algum movimento, um movimento automático e não voluntário. Certo, eu tenho aqui mais... Nada, momentos, nossa, vidas inteiras, eternidades inteiras. Quanto tempo e absolutamente nada, até que veio a notícia. Ele estava muito mal, bem mal, mas nós ainda tínhamos esperança, um menino imortal. Vai aí, menino. Vai, garoto. Sai desta, garoto. Nós estamos com você, menino. Estamos com você, garoto. Mas o garoto nos deixou. Veio a notícia. Senna estava morto. Senna nos deixou. Sua família chora. O Brasil é sua família. Todo o Brasil é sua família. Dói. Todos nós choramos. E como choramos, a sua morte. Foi o único pedido que ele não atendeu. Se mexe, menino. Ele não se mexeu. Mexeram os corações do mundo inteiro. Principalmente de nós, brasileiros. Que hoje vemos o nosso Brasil bem menor. As lágrimas que correm dos olhos de todos agora são lágrimas que nunca irão passar, como Senna também nunca vai passar. Menino, quem sabe agora você subiu empunhando a nossa bandeira. Quem sabe você bateu um novo recorde, subindo diretamente em alta velocidade ao reino do Senhor. Adeus, Senna. Adeus. O Brasil ficou bem menor, muito menor, sem você. Senna partiu.
explorar este Brasil menor, mais pequenino agora. Adeus, Senna. Já não estaremos mais com você no seu automóvel. Já não estaremos mais com você segurando a nossa bandeira. Mas, tenho certeza, você estará com todos nós, dando esta lição de vida que você nos deu. Adeus, garoto. Adeus, menino. Adeus, Ayrton Senna. Até um dia, se Deus quiser, e que nós possamos um dia ir aonde você está, porque um homem como você só pode estar agora no reino do Senhor. Adeus, Senna. Gil Gomes, aqui, agora. Aquilo ali, eu não diria que seria uma corrida, seria um pesadelo, porque eu nunca vi uma coisa daquela. A torcida organizada consegue forças para garantir que a memória do tricampeão permaneça sempre viva. Hoje, os fãs montaram uma exposição com as melhores imagens de Senna. Valeu, campeão. Valeu por tudo de bom que você fez por nós aqui, fez pelo Brasil e por todas as alegrias que você nos deu. Ayrton Senna tinha muito mais do que um compromisso com as vitórias. Como ídolo internacional, ele era um exemplo de garra e determinação. Um homem com imagem de super-homem, acostumado a dominar a máquina e desafiar o perigo. Por isso, o fim da era Senna é uma fatalidade que nem todos os fãs estão preparados para aceitar. Felipe tem 3 anos, vive e respira Ayrton Senna. Tem livros, carrinhos e até fotos autografadas. Mais difícil para mim está sendo ver meu filho perder um grande ídolo. E a dificuldade que a gente está tendo de explicar para ele o que é a morte, que o ídolo dele foi embora. Ayrton Senna não queria entrar na pista que o matou. Foi o que ele disse na última conversa com a namorada, a jovem Adriane Galisteu. Ela esperava o piloto em Portugal, onde eles iam começar a nova fase da vida deles, interrompida a 300 por hora. É o que informa de Lisboa a repórter Miriam Dutra. Ayrton Senna tinha uma relação especial com Portugal. Além dos amigos, da primeira vitória na Fórmula 1, Senna comprou essa casa no Algarve, no sul do país, a 300 quilômetros de Lisboa, há 2 anos. Era o refúgio na Europa entre uma e outra corrida. Ele e a namorada Adriane Galisteu tinham decidido morar aqui nos próximos meses, até o final da temporada de Fórmula 1. Senna saiu daqui na quarta-feira para a Itália. Adriane chegou no sábado, de mudança. Adriane viu o acidente pela televisão, foi para o aeroporto e tentou embarcar para Bolonha. Desistiu quando veio a confirmação da morte do piloto. Adriane resolveu voltar para casa e encontrou Juracy, a governanta que trabalhava para Ayrton Senna desde Londres, muito emocionada. Eu não acredito que ele tenha morrido. Vocês recusam a encarar essa ideia? Recurso. Eu ainda tenho a impressão que ele ainda vai chegar aqui. Do Algarve, todos vieram para a casa do empresário brasileiro Antônio Carlos de Almeida Braga, onde Senna ficava hospedado em Lisboa. Essa parte da casa estava sempre reservada ao piloto brasileiro. Hoje, até os empregados não escondiam a emoção. Adriane chegou às 2 horas da manhã e até às 7 ficou revendo o tape do acidente de Senna. Ela fez questão de rever todos os detalhes, inclusive em câmera lenta. No final da tarde, Adriane resolveu aparecer. Abatida e controlando a emoção, ela contou a última conversa com o namorado. Foi logo depois que aconteceu o acidente com o garoto, foi quando eu falei com ele. Ele te ligou? Aí ele ligou, eu tinha acabado de chegar do Brasil aqui. Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, não, tá tudo ruim. Aconteceu uma coisa horrorosa, eu não vou mais andar, não vou correr. E tô muito impressionada. Eu falei, faz o que você achar melhor e o que você puder fazer. Olha, eu ainda não acordei. Pra mim, eu tô num pesadelo que eu ainda tô esperando acordar e eu não tô acreditando. Eu acho que a gente, não só eu, como vocês, como o mundo, perdeu alguém que era simplesmente
A gente perdeu uma coisa mais importante que a gente podia ter. Tinha tido uma noite legal, falado com ele. E à noite ele estava muito mais calmo, isso me deixou muito tranquila. Eu falei, você tá bem? Ele falou, Adriane, não se preocupa comigo e não se esqueça de uma coisa. Sou forte. Sou muito forte. Ele era uma pessoa especial, ele era para mim o ídolo. Eu só queria poder voltar. 2 dias. Ayrton sabia, como nenhum outro piloto, o que era andar no limite. Mais do que isso, ele vivia no limite, na tênue fronteira entre a arte e os muros de concreto. Talvez por isso, e também como nenhum outro piloto, ele estava tão preocupado no último grande prêmio de sua vida. Ayrton sabia que as novas regras de construção dos carros, imaginadas pelos burocratas na prancheta a 0 km por hora, revelaram-se perigosíssimas na pista a 300 km por hora. Na sexta-feira, o alerta de Ayrton se confirmou amargamente na violenta saída de pista de Rubens Barrichello. Ao deixar o hospital depois de ver Rubinho, Ayrton provavelmente também pensava na aventura incerta que teria na hora de voltar ao cockpit. O mais novo rival, Michael Schumacher, o ameaçava com um carro muito melhor e ele teria de buscar a pole com sua conhecida reserva de talento. Talento e sangue frio para domar uma Williams veloz e perigosa. No dia seguinte, a morte de Roland Ratzenberger. Mais apreensão e dúvidas para quem, como Ayrton, se considerava condenado a acelerar em quaisquer circunstâncias. Amanhece um domingo de poucos sorrisos em Imola. No box da Williams, Ayrton Senna inicia um estranho e silencioso ritual. Para muitos, o olhar grave era o retrato de um pressentimento. Mas, para os que o conheciam, era apenas um homem vivendo o drama da lucidez. Enquanto espremia o aerofólio da Williams contra o chão, como se estivesse pedindo aos céus um carro mais estável, Ayrton parecia antever uma corrida dificílima. Como segurar Schumacher com um carro tão instável e arisco? Em que pontos do circuito teria de arriscar mais? Como domar essa Williams tão sonhada e também tão indócil? Em que milésimo de segundo a coragem se transforma em erro? Algum pensamento resgata Ayrton do ritual. Ele começa a se vestir para o desafio. Para quem acompanhou milagres inesquecíveis na pista, este pode ter sido apenas mais um exercício de concentração de Ayrton. Mas jamais saberemos se nestes minutos sombrios, o melhor piloto da história da Fórmula 1 ousou se fazer as perguntas de qualquer mortal. E se eu bater forte? Será, meu Deus, que está na hora de parar? Se fez, a resposta certamente foi não. Jamais saberemos o que estava por trás daquele olhar grave. O corpo inerte de Ratzenberger, o voo dramático de Rubinho, o olhar insolente de Schumacher ou a bandeira quadriculada, a velha conhecida. O som dos motores levou para sempre a resposta. Entre todas as alegrias que semeou, o amor pelas crianças foi a única sobre a qual Ayrton Senna exigiu silêncio. Por isso, as doações que fez ao Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo foram mantidas em segredo até hoje. Durante esse tempo, ele não quis que se confundisse com publicidade sua manifestação pura de afeto. Para quem viveu a 300 por hora, nada devia chocar mais que a lenta batalha destes pacientes. Ayrton Senna conheceu o Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo em 86. Com problemas no ombro esquerdo, Senna foi atendido pela diretora do centro. Comovido com a luta de vítimas de derrames, acidentes e especialmente com o drama de crianças hemofílicas, Ayrton Senna ajudou a pagar tratamentos e cirurgias. E quando foi preciso, também emprestou solidariedade.
Ele facilitava as coisas, providenciando para que fossem compradas o aparelho que precisava, o remédio que faltava, o plano de saúde que precisava ser pago, mas não era o dinheiro mais importante, era a maneira como ele se relacionava com as crianças. Embora, claro, o dinheiro fundamentalmente ajudou muito essas crianças, eu tenho certeza. O hospital não revela o valor das doações, mas se não fosse a ajuda de Sena, o Centro de Reabilitação não estaria se preparando para receber uma versão ainda mais moderna deste sofisticado equipamento de tratamento e pesquisa. Será o primeiro dessa geração no país. Custou $200 mil. Nesse momento em que o país sente a dor da perda de Ayrton Senna, talvez ajude saber que neste lugar, onde ele veio buscar ajuda para as próprias dores, a solidariedade do piloto vai continuar ajudando muita gente a sentir menos dor. Hoje, no centro, os médicos e funcionários trabalharam de luto. E para os pacientes, o nome do piloto fazia pensar em tristeza e gratidão. Passamos um dia bastante desagradável ontem pelo passamento do Senna. Não sabia que nós gostávamos muito dele, como eu estou vendo hoje, que todo mundo, América do Sul, o Brasil, o mundo inteiro. Os brasileiros ainda aguardam para dar adeus a Ayrton Senna. Antes da última despedida, nada nos resta a não ser lembrar os momentos inesquecíveis que ele gravou para sempre no nosso coração. Boa noite. Boa noite. Com isso, olha só, à medida que o tempo vai passando, as pessoas continuam se acumulando aí diante dos jornais. Ninguém sabe ainda quando o corpo de Ayrton Senna vai voltar para o Brasil. Na verdade, eles queriam novamente, toda essa gente, todos os brasileiros queriam que se repetisse aquela festa do tricampeão. Aquela festa que mobilizou quase toda a cidade. Fórmula 1 de luto. O senhor também? Assim, né? A gente sente a perda de um grande brasileiro, né? Que levava o nome nosso do Brasil para fora, né? Pro mundo todo. O senhor tinha orgulho do Senna? Lógico. Quem não tinha, né? É como se tivesse perdido um irmão. Quando houve a batida, o senhor achou que ele podia morrer ali? Não, achei. Não achei. O senhor não achou que ele poderia morrer, que ele ia se recuperar? Esperança até o último minuto. Até quando saiu o anúncio da morte cerebral, o senhor achou que podia se reverter ainda? Podia, não estava acreditando ainda. Hoje? Infelizmente, é um luto, né? Ninguém acredita, eu não acredito. Tá difícil ainda acreditar? Emocionado, né? Pra você tá difícil acreditar, hein? Parece que você vai dormir, vai acordar e acabou o sonho.
pra mim ele era um ídolo. É duro pra caramba. Você acha que é possível que o Rubinho, que está se destacando, substitua o Senna? Eu acho que o Senna é insubstituível. Não dá. O Rubinho pode ser um outro bom piloto brasileiro, mas o Senna não dá pra substituir mais. O senhor tem aquela revista do Ayrton dessa semana? Posso ver? Um sonho que ele trouxe